Antes, vou fazer a leitura, uma oração, e a gente começa, para aproveitar bem o tempo. E se alguém quiser falar aqui, é só levantar a mão que eu vou levar o microfonezinho para o pessoal poder ouvir vocês, o pessoal da sala. Então vamos lá, Efésios, capítulo 2, verso 4. Lembrem que o verso 4 é aquela mudança, né? Aquele salto da descrição dramática que ele faz do verso 1 ao 3 para aquela maravilhosa graça redentora de Deus atuando na vida da igreja, né? E a gente passou por isso, não tem como retomar porque a gente precisa avançar, mas é algo maravilhoso. Então, verso 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente viu isso também, um verso fantástico, né? Verso 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Como eu falei para vocês nas últimas semanas, o evangelho inteiro se encontra comprimido, resumido nessa declaração. Essa é uma síntese do evangelho. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, não de mérito, não de conduta, não de performance, não de obras de misericórdia, não de esmolas, nada disso. Para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. Essa é a finalidade. Deus precisa abater o orgulho humano. Que o orgulho humano, ele simplesmente não aceita essa oferta que o Pai tem a oferecer através do seu Filho. O ser humano não aceita que a justiça de outro lhe seja imputada, que o mérito de outro lhe seja imputado. Ele não aceita que a sua própria justiça não valha nada, que os seus méritos não possam ser levados em conta. Ele não aceita por natureza. Então, uma obra profunda de transformação que ocorre no coração para que nós possamos aceitar ou compreender a necessidade de alguém para nos redimir, de alguém para bandir, de alguém para fazer essa mediação entre nós e o Criador. Então esse verso também é maravilhoso, para que ninguém se glorie. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meu Deus, que verso! Mais alguns. Verso 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos parar por aqui? Eu vou fazer uma oração e a gente vai retomar a aula hoje do verso 10 em diante. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que é estudar a Tua palavra em liberdade, pelo privilégio que é nós nos reunirmos numa manhã de domingo com pessoas aqui, pessoas à distância, e estudarmos juntos essa epístola tão maravilhosa. Que a gente possa compreender, Senhor, nessa manhã, a importância dessas palavras para a nossa vida, para a nossa segurança, para a nossa felicidade, para a nossa comunhão contigo, para que a gente viva nesse mundo cheio de ciladas, de enganos, de erros, com segurança, com os olhos fixos no Senhor Jesus, e sabendo que o Espírito Santo nos conduz, que Ele habita dentro de nós. Que a gente lembre dessas verdades nessa manhã, Senhor, esse é o meu desejo. Então, para isso, por favor, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa compreender a excelência da verdade. Com perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, verso 10. Por que eu resolvi retomar desse verso em diante?
e não passar imediatamente para o verso 11. O verso 11, ele vai iniciar um outro tema, e que eu vou explicar para vocês da maneira mais detalhada possível, que envolve muito do Antigo Testamento e que tinha, naquele tempo, implicações sérias para o momento em que a igreja estava vivendo. Contudo, antes da gente chegar nesse outro tema, vale a pena gastar tempo nesse verso 10, porque aqui a gente tem o apóstolo Paulo aprofundando essa declaração fundamental em que nós podemos ter o evangelho resumido, que seria essa declaração do verso 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras. O que isso significa? Isso significa, em outras palavras, que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo para as boas obras. O que isso significa? Significa que a boa obra, para que ela seja considerada boa, aceitável aos olhos de Deus, ela tem que suceder essa transformação. Tem que suceder o recebimento da fé, essa mudança extraordinária que ocorre no nosso íntimo, no nosso coração. Ela tem que suceder o recebimento de olhos, para que a gente possa enxergar a verdade. O recebimento de um novo coração, para que a gente possa ter afeição pela verdade. E aí sim a gente começa a praticar essa obra que a Escritura chama de obra de misericórdia. Essa obra que é aceitável aos olhos de Deus. Pedro, e as demais obras? O que os seres humanos fazem de bom nesse planeta? Deus não leva isso em conta? Isso não tem valor aos olhos de Deus? Quando o assunto é Deus reconhecer que existem coisas boas feitas pelos seres que ele criou à sua imagem e semelhança e que fazem bem à sociedade, ao mundo de uma maneira geral e que contribuem para uma vida pacífica, ordeira, organizada, para que as pessoas possam viver em paz na sociedade, existe isso. O problema é que aqui a gente está falando sobre salvação, sobre você alcançar esse reino que Deus preparou para aqueles que Ele ama. É centrada num novo mundo, numa nova era, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que Deus tem preparado até hoje para aqueles que Ele ama. Quando o assunto é você, aos olhos de Deus, ser, bom dia, Jarbas, é você ser visto e aceito como alguém justo, que nunca pecou, alguém a quem Deus vai fazer vista grossa, ignorando os seus pecados e te tratando de tal forma como se você nunca tivesse pecado. Quando o assunto, a matéria é essa, a Bíblia diz que não há boa obra aos olhos de Deus que o ser humano possa fazer, a não ser que ela seja fruto ou subproduto dessa transformação, na qual você recebe a fé. Em outras palavras, como diz Paulo, tudo que não provém da fé, ele diz isso em Romanos, é pecado. Mas, Pedro, eu não dou conta disso, é muito radical. As obras que as pessoas fazem, elas são pecado, ou fruto do pecado, por quê? Bem, elas estão miscigenadas, maculadas pelo pecado. O que significa isso? O que significa é que, em última análise, aquele que não tem fé, que não ama o Criador, que não tem uma comunhão, que não se relaciona com Ele, que não leva Ele em conta, tudo que essa pessoa faz de bom, sabe, pode ser direcionado para coisas diferentes. Pode ser para sua própria reputação, para sua fama, pode ser para que ela deseje deixar um legado após a sua morte e receber aquele reconhecimento que perpassa séculos. Pode ser que ela esteja fazendo isso para sua família, para os seus filhos. Pode ser que ela esteja fazendo isso por grana. O que a Bíblia diz é que sem fé, tudo isso que pode ser praticado e que a gente tem como algo bom é feito para algo que se encontra no íntimo do coração e que não é o Criador.
A isso a Escritura chama de idolatria, ou um ídolo. Tudo aquilo para o que o ser humano faz uma boa obra, que não eleve o Criador em conta, a Bíblia vai chamar de ídolo. Ela vai chamar de idolatria. Tá, mas Pedro, qual é a gravidade disso? Tá? Por que isso é relevante? Em primeiro lugar, porque nós não somos autônomos e independentes. Nós necessitamos do Criador para a nossa subsistência. Nós devemos a Ele não somente as nossas boas obras, nós devemos a Ele a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas afeições. Quando nós vivemos para quem quer que não seja o Criador, isso é indigno proporcionalmente à excelência desse Criador. E a Bíblia o apresenta como um Deus justo, santo, infinitamente misericordioso, e que exige de nós o nosso amor a Ele, não porque Ele é um Deus caprichoso, egoísta, mas porque Ele é digno. Quando nós nos recusamos a viver para a sua glória, isso é proporcionalmente feio, mal, na medida em que Ele é excelente, e nós ignoramos essa excelência. É por isso que Paulo diz, tudo aquilo que não provém da fé é pecado, porque não leva em conta esse que sustenta o nosso batimento, que faz com que o alimento chegue na nossa mesa, que nos cerca de coisas boas, família, sustento. Só um minutinho, Marisa, deixa eu só ligar aqui. A graça comum. A Marisa perguntou se aí não entraria aquela coisa da graça comum. A graça comum, invariavelmente na teologia, ela é uma compreensão de tudo aquilo que Deus gera ou produz no ser humano e através do ser humano, que não tem relação com essa obra de natureza espiritual e que diz respeito a esses que foram redimidos. Então, por exemplo, a graça comum, ela pode ser observada no conhecimento fantástico ao longo da história da humanidade. Né? A Bíblia atribui o conhecimento que seres humanos obtiveram e que foi desenvolvido e que serviu para a criação de remédios, línguas, diálogos, né, mais assim claros, objetivos, o processo de civilização ou civilizatório, a criação de uma sociedade funcional, isso tudo a Bíblia atribui à graça comum. É Deus direcionando a humanidade para uma direção que permita a vida em sociedade e que o ser humano não se transforme simplesmente num bicho, num ser selvagem. E a isso tudo você pode acrescentar as habilidades musicais, médicos, pessoas que simplesmente se destacam numa matéria de uma maneira muito superior a outros. Como explicar isso? A Bíblia atribui tudo isso à graça comum. É Deus entregando a pessoas dons, talentos, habilidades que vão servir para a composição, a estruturação da sociedade, da vida em sociedade. Então, por exemplo, se você for no Antigo Testamento, você vê que durante o período da construção da tenda e de todos aqueles instrumentos que seriam usados nas cerimônias, a arca, tudo aquilo, os objetos, Deus, através do Espírito Santo, ele concede habilidade a uma série de pessoas para que confeccionassem roupas, instrumentos musicais, para que tocassem esses instrumentos. Deus concedeu habilidade para que certas pessoas pudessem liderar outras. Deus concedeu habilidades para que certas pessoas pudessem preparar alimentos, pudessem cuidar do povo de forma medicinal. Isso tudo o Antigo Testamento mostra de maneira muito clara. Então, a isso tudo nós podemos chamar de graça comum. Ou seja, não é uma graça que diz respeito a essa graça redentora, que visa transformar o homem e a mulher do seu íntimo à semelhança de Jesus. Pessoas podem receber talentos, habilidades, dons, e nem por isso amar Jesus.
podem professar o ateísmo, né? Ignorar que existe um Criador, podem ser de outra religião e ainda assim ter recebido da parte de Deus uma série de habilidades. A isso a teologia chama de graça comum. É o simples fato de Deus ser bom e de recompensar ou de entregar às pessoas aquilo que será suficiente para que a vida em sociedade seja viabilizada, né? Então, uma coisa que está falando aqui, hoje manhã eu falei sobre Samuel, Deus, quando eles falam, rejeitaram Samuel, né? Aí o que Deus fala para ele? Não, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Ah, vocês querem o rei? Vou te dar o rei. Mas olha, o rei vai fazer isso, isso, isso em você. Uma parte me chamou a atenção quando ele fala, ele vai tomar suas vinhas. Eu lembrei das vinhas de Nabote. Quer dizer, quando você dá poder ao homem, né, eles estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Ah, vocês querem o rei? Tá bom, vou dar o rei que você quer. Entendeu? Mas vocês vão ver o que vai acontecer. sim, Ele cita, vão tomar suas vinhas. O que aconteceu com Nabote? Justamente isso. sim, pois é verdade. Justamente isso. Um pequeno exemplo, né? Sim, mas, retomando o verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que significa? O que significa é que Deus, de antemão, ele preparou ou designou aquilo que todo o seu povo haveria de fazer de bom para a igreja, para o mundo, para a glória de Deus. O que nós temos aqui é que Deus predestinou pessoas para essa boa obra, que visa unicamente a glória de Deus, o amor a Deus, o amor a Jesus. E aqui entra novamente a tensão dialética que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque ambas as coisas são verdades. Deus de antemão preparou cada pessoa individualmente que compõe o corpo de Cristo para o que ela haveria de fazer ao longo de sua vida. E, ao mesmo tempo, também é verdade de que essas pessoas têm a responsabilidade de se dedicar a essas tarefas, de ter disciplina para essas tarefas, se dedicar ao estudo, à justiça social, se dedicar na sua profissão para a glória de Deus, tomar cuidado com a preguiça, a ociosidade. Isso é uma responsabilidade que cada pessoa tem. E a união da responsabilidade humana e da soberania de Deus é uma tensão dialética que existe nas Escrituras. O que significa ser uma tensão dialética? Significa que são duas verdades que parecem que não podem caminhar juntas, mas que a Escritura apresenta caminhando juntas. Muitos hoje, no passado, até a volta de Jesus, vão continuar atribuindo incoerência à Escritura, dizendo que isso são coisas incompatíveis, que não fazem sentido, são autoexcludentes, e que por isso a Bíblia não merece todo esse crédito que a gente atribui. Ela não é a palavra de Deus. É obra humana, sujeita a erros, falhas, e que a gente deve tomar cuidado com isso. A Escritura, ela simplesmente afasta qualquer interpretação dessa natureza e apresenta essas verdades de maneira dialética, orientando a igreja que preserve sempre essas verdades juntas. A soberania de Deus, a responsabilidade humana, a justiça de Deus e o pecado humano. Como explicar, por exemplo, que a Bíblia diz que o cristão ele é justo e pecador? Como explicar? Como explicar aquela declaração de Lutero? Justo, porém pecador. A explicação é a dialética que existe entre essas duas doutrinas e que a Bíblia apresenta como verdadeiras. Nós somos vistos por Deus através da virtude do Senhor Jesus, da justiça do Senhor Jesus. Contudo, nós ainda habitamos nesse mundo, nesse corpo, sujeitos a isso que a Escritura chama de carne. E por isso nós vivemos pecando. Nós não vivemos deliberadamente mais no pecado e sob o domínio do pecado. Pois se nós professamos que fomos redimidos, tem que ser consequência disso o fato de ter ocorrido uma libertação. Nós não estamos mais escravizados ao pecado. Contudo, nós podemos pecar, e de fato pecamos. Mas Deus concede o arrependimento, Ele nos inclina para uma vida
santa, separada do mal. Então, ambas as coisas caminham juntas. Nós somos pecadores. E aos olhos de Deus, ele nos vê como se nunca tivéssemos pecado. Pedro, isso é muito doido. Pois é, o que o apóstolo Paulo diz, o evangelho é loucura. O evangelho é loucura. O evangelho, quando ele é verdadeiramente pregado, ele nunca vai ser facilmente aceito. Nunca. Quanto mais próximo ele for pregado dessa essência que nós vemos na Escritura, mais escândalo ele vai gerar, mais perplexidade. E quanto mais tentarem distorcer a verdade, dourar a pílula e amenizar essas doutrinas conflitantes, mais facilmente ele será aceito. Mais as pessoas vão enxergar o cristianismo como uma entre as demais religiões, e não a única e absoluta verdade. Então nós vivemos dias difíceis, em que pessoas têm tentado passar por cima da dialética e da tensão que existe entre todas essas doutrinas bíblicas e reduzir o evangelho a algo que possa ser inteligível, facilmente compreendido, aceito, visto como um sinônimo de humanismo, o que a Escritura simplesmente descarta. O evangelho não é Deus resgatando a nossa humanidade perdida. É ele criando um novo tipo de ser humano que vive juntamente com Cristo, sendo o tabernáculo ou templo do Espírito Santo. É um outro tipo de ser humano. Ele não pertence mais a este mundo. Ele foi ressuscitado em espírito, agora ele se encontra com Cristo. A sua pátria não é essa, esse não é o lugar definitivo da sua residência. Ele vive como peregrino. Então, nós devemos sempre preservar essas doutrinas e entender que é verdade que Deus nos criou de antemão, preparando-nos para as boas obras, e que, ao mesmo tempo, é nossa responsabilidade de buscarmos uma vida caracterizada por obras de misericórdia, por essa manifestação visível, explícita, de que a bondade de Deus nos alcançou. Ou seja, é necessário que a gente se dedique a viver com mais longanimidade, mansidão, amor por aquele que está sofrendo, cuidado pelos pobres. É necessário que a gente tenha mais consciência de onde a gente vive, da desigualdade do nosso país, o que significa viver ao lado de complexos do Alemão, da Pedreira, do Lins, da Rocinha. O que isso significa? Como a nossa luz brilhará, como a nossa cidade será edificada no topo de um monte, no Rio de Janeiro. O que significa isso? Então nós devemos zelar por viver essa vida caracterizada por boas obras. Lembrando que Deus nos preparou, que não há mérito nisso. O cristão, diz Martin Lloyd Jones, ele produz fruto sem saber que produz. Ele não coloca num pedestal as boas obras dele, porque ele está sempre se enxergando distante do que ele deveria ser, distante da perfeição. Então ele não leva em conta, ele não contabiliza as suas boas obras. Ele se encontrará, Jesus descreve a igreja sendo elogiada por ele na sua volta e se encontrando no estado de perplexidade, perguntando a ele: quando foi que nós o alimentamos quando você tinha fome, o vestimos quando você estava nu, visitamos a ti quando você estava preso? Quando foi, Senhor? E ele vai dizer: quando vocês fizeram um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Ele não está dizendo que eles não haviam feito. Ele só está dizendo que eles não levaram isso em conta. E por isso a perplexidade diante do elogio. É como se eles estivessem dizendo: nós não somos dignos desse elogio. E essa é a principal característica do cristão. Ele não reivindica essa vida, sabe, frutífica, essa vida de boas obras. Ele não fica estampando isso como um currículo, sabe? Muitos fazem, mas isso é inadequado, para não dizer hipócrita, sabe? O cristão, ele não fica, sabe, esfregando na frente dos outros a sua vida virtuosa. Muito pelo contrário. Ele se encontra nesse estado
de assombro diante do que Deus é capaz de fazer num coração tão inclinado ao mal, ao pecado, que se desvia tanto. Então, esse verso 10 é simplesmente fantástico, gente. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. E para finalizar, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Pedro, qual exemplo você poderia dar na Bíblia de alguém que claramente Deus preparou, né, de antemão para viver essa vida virtuosa? Olha, tem alguns que se destacam, né? Quanto mais personagens bíblicos nós podemos observar, e que a Bíblia oferece uma série de informações sobre a sua vida, mais facilmente a gente observa essa verdade. Então, Davi, por exemplo, Paulo, é simplesmente notório a forma em que Deus os sacou de onde eles se encontravam e os preparou para viver uma vida na qual nós temos os nossos maiores exemplos, né? Davi, Paulo, muitos outros eu poderia mencionar, mas esses dois a gente tem muita informação sobre a vida deles. De Paulo em Atos e de Davi, né? 1 Samuel, 2 Samuel, é muita informação. E o que a gente nota, a gente pode perceber claramente, é que Deus foi conduzindo-os e moldando-os para que eles, através do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo, pudessem fazer o que fizeram. Serem, assim, pessoas cujo papel foi crucial para os propósitos de Deus. Então, por exemplo, a forma que Deus vai moldando o comportamento de Davi e a forma que a graça brilha através do comportamento desse, que era o mais novo da família, o caçula, é impressionante. Porque ele é sacado daquela família com vários irmãos. Samuel o unge como rei e ele só foi se tornar rei anos depois. E até mesmo durante o período em que Saul perseguia, ele entendia que Deus estava sob o controle daquela perseguição e que ele deveria esperar, não resistir, fugir, até que Deus resolvesse mudar as circunstâncias. Nisso a gente vê a graça brilhando, porque qualquer outra pessoa teria agido de uma maneira vingativa ou teria simplesmente desistido da promessa de Deus. Davi não. Ele foi fugindo, 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 mas permaneceu preservando essa promessa no seu coração. E a partir do momento que o reino de Saul começa a decair, Saul efetivamente morre, o povo vai e escolhe Davi como rei. E a partir de então você entra numa nova página da vida de Davi, em que ele começa a ser a maior referência, o maior líder. E todas essas virtudes e qualidades começam a moldar o povo de uma maneira impressionante. O povo sai de um povo guiado por um rei perverso e mau, idólatra, que adorava vários deuses, que matou os profetas de Deus, derramou muito sangue, Saul, para um rei como o rei Davi, sabe? Que tinha um zelo pela glória de Deus que fez com que ele redigisse todas aquelas centenas de salmos, falando sobre o seu amor por Deus, falando sobre o seu perdão, o seu cuidado terno, os seus inúmeros livramentos, as suas inúmeras vitórias. E quando você chega no apóstolo Paulo, eu acho que é até mais impressionante, porque você não tem na Escritura a descrição de alguém que deliberadamente buscava a morte daqueles que amavam a Deus e que passa por uma experiência tão profunda de transformação. Sabe? Você simplesmente não tem alguém que possa ser comparado ao apóstolo Paulo nas Escrituras. O que Deus faz através desse judeu fariseu que perseguia a igreja é fora de série, é incomparável. E ele mesmo diz: Deus me alcançou para que, para a posteridade, ficasse evidente a todos a sua completa longanimidade, paciência, sabe? Que assim como ele teve comigo, ele haverá de ter com as próximas gerações.
né? Então, no apóstolo Paulo, a gente tem Deus preparando de antemão alguém para as boas obras. Alguém que antes queria matar os cristãos e que agora dava a sua vida por eles. Alguém que antes fazia de tudo para que as autoridades romanas viessem com a espada e passasse a fio da espada mulheres, homens, crianças, e que agora ele se entrega a essas autoridades, prega para elas, deseja a salvação delas, mesmo sem ninguém ao seu lado, defendendo. E ele é preso injustamente, fica preso anos, é libertado, é preso de novo. Então, assim, é uma transformação, assim, é simplesmente fantástica. E o próprio Senhor Jesus, na conversão de Paulo, no caminho para Damasco, diz, na verdade ele disse a Ananias, que haveria de encontrar Paulo, depois daqueles 3 dias em que Paulo estava de jejum, estava cego, Deus diz a Ananias, vá ao apóstolo Paulo e diga a ele o quão necessário é que ele sofra pelo meu nome. Né? Então era Deus dizendo, né, que ele haveria de padecer. Deus, Cristo, preparou o apóstolo Paulo para uma vida de sofrimento. Um sofrimento feito por amor a Jesus. Porque Jesus é digno. Então, gente, esse verso dava para ficar a aula inteira aqui, nesse verso 10. Mas vamos avançar, que ainda tem tempo, para o verso 11. Aqui a gente vai entrar no novo tema, e que é muito interessante. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma participação sobre esses últimos versos, antes da gente passar para o verso 11? Sim. Estava falando sobre esse evangelho que se importa com a realidade, né? Fala do complexo feminino, da maré, da menor coisa percebo, né? Já vi, já tem nessas comunidades, alguns lugares, que a presença predominante das igrejas nesses lugares são igrejas neopentecostais e pentecostais. Parece que essa fé reformada que a gente está tendo aqui parece que não chega. Eu não acho que não chega, mas não é tão expressivo em quantidade que... Não é. E aí, realmente, tem muito trabalho de evangelismo, de ciência básica, tem muita coisa, só que aí eu lembro das palavras de Jesus, né? Quando ele fala para ele estar na cadeia, a gente fala que os cegos se enxergam, os confusados e os pobres é pregado o evangelho. Então, assim, por mais que às vezes a igreja, ou até mesmo o Estado, se mobilize para tentar sanar as causas. Eu lembro que o pessoal fechava a rua, dia das crianças, botava pela rua, botava um monte de coisa, entregava cesta básica, quentinha, a gente fazia um monte de coisa, mas se esse evangelho, claro, não chegar, é só enxugar de Deus. E também, assim, é um desafio para a gente, né? Porque, às vezes parece que o trabalho é bom. Tipo, eu lembro de uma vez, eu estava ajudando uma igreja, eu estava contando lá em São do Camará, e ele me chamou, poxa, dá aula na igreja aqui para as crianças, para os adolescentes e tal. E aí eu fui lá, beleza, eu cheguei lá, peguei a revistinha na época, né? Aí fui ler uma passagem com eles. Aí eu falei, poxa, então, quem pode ler aqui? Aí ficou aquele silêncio, assim, pessoal de 11, 13 anos que não sabia ler. Aí eu fiquei super sem graça, né? Falei, poxa, a gente está sem aula já há uns 2 anos, era 2021, por causa da pandemia. Então, assim, até para tornar, às vezes, sentido falar o que a gente está falando aqui é difícil. Um pouquinho. Aí você olha assim, tipo, Deus, se o senhor não vier entender, entendeu? O cenário é muito triste. E é impressionante como o poder da graça de Deus continua atuando a despeito de todas as carências possíveis, né? Falta de tudo, gente. Uma família funcional, falta de tudo que o Estado pode fornecer, falta de bons líderes. Muitos pastores, infelizmente, né, carecem de coisas básicas, né, na sua formação, e por isso não são líderes, entre aspas, aptos para conduzir uma igreja, mas ainda assim, no meio de tantos problemas, a graça de Deus continua conduzindo e fazendo com que a parte majoritária dos cristãos no país se encontre em regiões carentes, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Uma vez me perguntaram, o Islã está se espalhando pela Europa, por que não entra no Brasil? Olha, eu não tenho formação, eu já estudei o Islã,
e o que tem acontecido na Europa. E eu entendo o porquê do crescimento. Mas, à primeira vista, o que me parece é que o evangelho no Brasil e o catolicismo são uma barreira intransponível para o Islã. Pode ter um foco ou outro, mas muito difícil você ver um crescimento expressivo num país que foi tão extensivamente evangelizado. Para vocês terem uma ideia, a população de católicos e protestantes, se somada, equivale a cerca de 84% de toda a população. Isso significa que aproximadamente 8 em 10 pessoas professam a fé, sejam protestantes, sejam católicos, no Brasil. É algo assustador, é muito crente. E é por isso que a gente vê, né, tanto político, né, flertando com a religião, embora eles, por si só, vivam uma vida cheia de devassidão, não estão nem aí para nada. O caso do Master mostra isso claramente, aquele pastor, o próprio Vorcaro, relação deles com igrejas e tal. É assim, é gente que... eles precisam do público, precisam do voto, precisam do apoio, precisam do dinheiro. Então só fiz essa digressão porque é um país profundamente desigual, onde você tem o luxo, a riqueza, com a pobreza e a miséria. E muito evangelizado. E é impressionante você ver o evangelho que continua se expandindo e alcançando pessoas apesar disso tudo, né? Eu, puxando um gancho do que ele falou, uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida com relação a Deus transformando a vida de alguém e agindo na vida de alguém, a despeito de toda falta de instrução, a despeito de zero teologia, a despeito do analfabetismo, da situação precária de vida. Foi uma experiência que eu tive no interior do Maranhão, numa jornada missionária de um mês que eu fiz lá, através da JUVEP, e que eu fiquei responsável por evangelizar uma rua inteira, casa em casa, durante alguns dias. Eu e Joana. Joana era minha dupla na época, era minha namorada ainda. E durante todo esse período de quase um mês que a gente ficou no município de São Miguel do Tapuio, no interior do Maranhão, a gente foi evangelizando de casa em casa. Não tinha ninguém cristão, porque a porcentagem de cristãos nesse município é de 3%, é ínfima, o que predomina é o catolicismo. Mas teve uma casa que já foi assim da metade da rua em diante, já tinha passado por umas 12 casas. Quando eu cheguei na 13ª, 14ª, eu entrei numa casinha simples, toda pintada de azul. E eu falei da porta, bati, falei, eu de casa, posso entrar? Eu vim falar sobre o evangelho e tal. Aí eu vi uma voz da cozinha que me disse, meu filho, pode entrar na sala. Aí eu entrei, no que eu entrei na sala, eu senti a presença do Espírito Santo. De uma maneira que é raro eu sentir. Às vezes eu sinto em culto, em momentos de louvor, mas ali foi algo muito especial. Foi muito mais forte do que eu sinto às vezes em culto. Foi algo assim que eu fiquei até uma espécie de assombro, mas de maravilha também, sabe? É como se eu tivesse entrado na minha casa, na casa de um irmão em Cristo, como se eu tivesse retornado à minha pátria, depois de passar por tantas casas onde o povo não estava nem aí porque eu estava falando. Quando eu entrei naquela casa, eu senti a presença de Deus. É como se eu tivesse ouvido uma voz, aqui você tem uma serva minha. Como se eu estivesse dizendo, esse é um momento especial, né? Aproveite. Aí quando sai da cozinha, eu vejo uma moça baixinha chamada Dona Maria. Perdão, Dona Dalva. Dona Maria, outra do Jardim Gramático, que eu conheci também, é uma pessoa impressionante. E a Dona Dalva sai, 86 anos de idade, analfabeta, mulher de um homem de 96 anos que tem Alzheimer, só vive os dois, não tem filho, não tem ninguém. O cara às vezes sai de casa, ela tem que ir atrás dele sozinha, ninguém ajuda. E ela frequentava uma única assembleia que tinha no bairro dela, que ficava do outro lado da rua, e que tinha um pastor que, pelo que ela me descreveu, era um cara desequilibrado. Pregava o evangelho, mas totalmente desequilibrado. Ela até me disse que às vezes no meio da pregação ele saía correndo, gritando. E elas ficavam esperando, as senhoras, olhando para a porta, esperando ele voltar. Às vezes ele não voltava. Elas iam para casa, porque o culto acabou. Esse era o pastor da Dona Dalva.
E essa foi a casa que eu entrei, em que eu senti a presença do Espírito Santo. E à medida que eu fui conversando com ela, ela simplesmente era uma pessoa apaixonada por Cristo. E quando eu fui me tocando dos detalhes que estavam compondo esse cenário, eu fui ficando mais impressionado com a graça de Deus, que pode atuar apesar de todas as circunstâncias, porque a moça era analfabeta. É óbvio o significado do analfabetismo, a gente sabe o que é. Mas é outra coisa você entender que uma pessoa ama Jesus e nunca leu uma palavra da Bíblia. Ela tem 86 anos de idade. Isso choca. Eu posso dizer para vocês que um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Mas é outra coisa eu dizer para vocês que um homem ou uma mulher de 60 anos tiveram 20 anos da sua vida dormindo. É outro impacto, entende? E foi esse impacto que eu tive. Quando eu tomei consciência de que não adiantava. Para que ela ia ter uma Bíblia? Não adiantava. Sabe? Como ela poderia ser instruída na palavra de Deus? Como ela poderia crescer em graça sem o auxílio da palavra de Deus? Como ela poderia conhecer melhor a Bíblia, as doutrinas, compreender melhor essa vida, sem ler a Escritura e com um pastor ruim? Como? E aí, é isso, é a graça de Deus, que saca um Abraão da Mesopotâmia, de um lugar de gente pagã, idólatra, que adorava outros deuses, sacrificavam animais, pessoas, e Deus saca ele dali e se revela a ele. É isso. É isso. Então, ali, quando eu terminei essa conversa com a dona Dalva, eu me despedi dela, quase contendo as lágrimas, porque foi muito emocionante. A conversa com ela foi muito emocionante. Uma pessoa muito simples, mas com muito temor e amor a Deus. Aí, quando eu terminei, eu senti, assim, Deus me dirigindo a falar algo que eu acho que haveria de ajudá-la no futuro. Eu nunca mais haveria de encontrá-la novamente. Então, eu deixei uma palavra para ela. Não falei, eu profetizo, nada disso. Eu simplesmente falei, dona Dalva, por algum motivo que eu desconheço, a senhora foi alcançada pela graça de Deus, mas a senhora não tem acesso à Escritura. E a Escritura é um dos principais, ou o principal meio da gente conhecer melhor Deus, aprofundar nossa comunhão com Ele e conhecer melhor Jesus. Como você não tem acesso a isso, eu falei para ela, Deus não te enxerga como os demais. Se dedique à oração. Porque Deus vai abençoá-la através da oração de uma forma que Ele não vai abençoar os demais que têm acesso à palavra de Deus. E ali ela chorou e eu me despedi dela. Oi. O Senhor me dizer assim, e o Espírito Santo me lembrará de tudo que eu tenho sido. Não é o fato de lembrar porque ela já havia ouvido, mas o fato de quando o Espírito Santo fala sem que a pessoa saiba ler. Sim. O Espírito Santo se comunicava com ela nesse versículo, e o Espírito Santo nos lembrará de tudo que eu tenho ensinado. Sim, sim. Independente de conhecimento, de cultura, de literatura, de tudo isso, ensinava no coração dela. Sim. E ela vivia isso. Coisa maravilhosa. Teve um momento que eu citei um verso para ela de Isaías. Aí ela me falou, quem? Eu falei, o livro do profeta Isaías. Ela falou, meu filho, eu não conheço. Quase chorei na hora. Aí ali na hora eu fui procurando entender por que ela não conhecia. A conclusão que eu cheguei é que como são 66 livros na Bíblia, é muito provável que esse pastor nunca tenha pregado sobre o livro de Isaías. Pregou sobre outros, mas não sobre Isaías, né? E por isso ela desconhecia. Uma história, assim, é quase que inacreditável. Mas voltando ao ponto dele, o nosso dever, apesar de todas as circunstâncias, carência, desigualdade, é nos aproximar o máximo possível do que a gente enxerga no Novo Testamento, daquilo que foi feito pelos apóstolos no primeiro século. E naquele período, você tinha todas essas carências, mas com muita doutrina. E a igreja frutificou de uma maneira impressionante, como jamais vimos antes. Não teve século que possa ser comparável ao primeiro século. Então, apesar de todas as deficiências do nosso país, da desigualdade, especialmente do nosso estado, do Rio de Janeiro, a gente deve buscar sempre resgatar isso que o apóstolo Paulo chama de sã doutrina. Essa doutrina coerente, harmônica, que Deus deixou aos apóstolos e que eles entregaram à igreja. E
E é uma pena a teologia reformada não ter o alcance que tem nesses locais, e é uma pena os exemplos daqueles que se dizem reformados não serem bons, porque eu vejo a teologia reformada como um resgate dessas doutrinas fundamentais do primeiro século, que se perderam durante tantos séculos, durante especialmente a Idade Média, devido à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esse retorno à essência, aos fundamentos, aos valores elementares do Evangelho que nós enxergamos no Novo Testamento, ele deve ser sempre buscado por nós, apesar de todas as dificuldades. A gente deve buscar sempre resgatar e trazer as pessoas para essas doutrinas que nós vemos Cristo entregando aos apóstolos e eles preservando cada vírgula, gente. Eles tinham temor de ficar aquém ou ir além. Eles preservaram tudo que Jesus deu a eles. A ideia de você contradizer Cristo, os apóstolos, tudo aquilo que tem no Sermão do Monte, vira um absurdo. E tem gente que faz isso hoje, né? Então, que a gente nunca se esqueça de que o desafio que a gente vive hoje é muito grande, mas que o poder de Deus continua agindo. E os efeitos vão se seguir. Sempre a atuação da graça de Deus. Sempre. Independente das deficiências, da fragilidade da fé, da imperfeição teológica que as pessoas possuem da Bíblia, a gente deve sempre progredir, sabe, para uma melhor compreensão teológica e para edificação da fé, né, como os apóstolos fizeram no primeiro século. E lembrando que no primeiro século, segundo a historiadora Mary Beard, uma das maiores autoridades quando o assunto é Império Romano, uma historiadora inglesa, ela escreveu um livro muito bom chamado SPQC, O Senado e o Povo de Roma. Ela disse que naquele tempo a estimativa é de que 1/3 da população era composta por escravos. Então, grande parte das epístolas, o que são todas, passaram por inúmeros irmãos e irmãs na fé, nossos, que eram escravos. Ou seja, muitos provavelmente também analfabetos. Só ouviam. Mas que nem por isso os apóstolos deixaram de ensinar doutrina, né? Ensino sólido, né? Então isso também a gente deve lembrar. As dificuldades naquele tempo eram também imensas. Eu acho, pessoal, que eu não vou ter tempo de pegar o verso 11 em diante, porque aqui a gente vai entrar num outro tema. É um outro tema que eu vou precisar de tempo. Mas eu gostaria, então, de conversar com vocês, nesse finalzinho de aula, sobre qualquer coisa que a gente conversou ao longo dessa aula, que vocês queiram compartilhar, tirar dúvida. Sim, Luiz. Essa mesma fala ainda, até que você terminou aí, né? Você acabou mencionando isso também, que a igreja do primeiro século, quase ninguém era alfabetizado, né? Isso que o irmão falou. É impactante, né? Das pessoas que não sabem ler. Na cidade do Rio de Janeiro, são crianças, mas tem adultos, sabe? Sim. Adultos, a gente chama, como é que é? Analfabetismo funcional, né? Até não sabem interpretar, né? Às vezes até sabe ler algumas palavras. Mas não compreende, Não sabe interpretar. Tem vários adultos assim, né? E aí, mas é isso, você trouxe vários exemplos que não é o estudo, o preparo literário, que é o poder de Deus que vai salvar a pessoa, o evangelho vai chegar no coração pelo Espírito Santo, porém, Deus deu à igreja a questão do pregar, né? E aí eu acho que com meio que esse diagnóstico que a gente fez aqui, o irmão falando, a gente sabe, várias igrejas na periferia e tal, mas a gente sente que as pessoas não conhecem de fato o evangelho. Então, assim, não está sendo pregado. É muito grave, né? E nós também, de teologia reformada, também, será que a gente não tem um método também? A gente se autocriticar, né? Tem que criticar a outra denominação é fácil, mas, né, olhar para nós, e será que a gente não fica muito na letra, num estudo muito intelectualizado e não fala de outra forma, não adapta a nossa linguagem, né? Sabendo dessa realidade do nosso país, né? Verdade. E aí eu também lembrei, eu acho que foi aquele pastor que é vereador em São Paulo, o Carlos Bezerra, que falou que as EBDs nasceram, na verdade, para alfabetizar as pessoas, as crianças, aos domingos, crianças, filhos de operários. Eu não lembro se foi na Inglaterra, agora eu não lembro, que eu já vi o vídeo, eu tenho tempo. Mas nasceu, acho que foi na Inglaterra, né? Nasceu primeiro, justamente por isso, porque ele detectou isso, né? As crianças, filhas de operário, não iam para a escola, né? Porque era elitizada. E aí ele criou a EBD no domingo para que essas crianças que já iam para a igreja aprendessem a ler, claro, aí com o método, né? Associando com a Bíblia, já ia evangelizando junto, mas aprender a ler, né?
Lembrei também que a minha avó aprendeu a ler com a Bíblia também. Ela é do sertão da Bahia e ela foi alfabetizada por missionários, né? No nosso grupo de mulheres também a gente fez uma leitura compartilhada de mulheres, algumas missionárias, outras que já nasceram no Brasil, que trouxeram a teologia reformada para o Brasil. A maioria delas construiu primeiro escolas e eram professoras, porque é isso, o Brasil, né? Sempre foi muito carente e continua sendo, né? Sim, Então, enfim, essa realidade que a gente precisa ter consciência, sim, sim. mas tem essa questão também, que infelizmente muitos pastores não estão pregando, né? Falam mil coisas, aterrorizam, põem medo, culpabilizam, mas não falam da graça, porque a gente vê as pessoas muito assustadas, né? Falam mais de demônio do que de Deus, né? Essas pessoas. Enfim, uma teologia toda deturpada, né? E não é porque elas são analfabetas, é porque os pastores não estão pregando, né? Alguns, Verdade. alguns pilantras descarados. E o Rio de Janeiro tá cheio de gente pilantra que faz barbaridade. Esse ponto que o Carlos Bezerra mencionou, ele é muito interessante. Quando o George Whitefield, que foi um pregador do século XVIII, ele fez uma viagem missionária. Ele era amigo de John Wesley, Charles Wesley, e tanto George Whitefield quanto John Wesley, eles evangelizaram a chamada Nova Inglaterra, né, aquele território, né, que depois se transformou, depois da independência americana, nos Estados Unidos. E durante todo esse período que o George Whitefield foi evangelizando as diferentes regiões da Nova Inglaterra, ele e John Wesley também, eles tinham o costume de construir, com as ofertas que eram dadas durante as pregações, patrocinar a construção de orfanatos, hospitais e escolas, porque era uma carência da época. E um dos motivos do John Wesley ter se tornado tão famoso até hoje é porque ele colocava o nome dele nessas instituições, do George Whitefield não. Então o maior evangelista foi o George Whitefield, ele inclusive puxou o John Wesley para evangelizar, que ele não queria. As pessoas tinham uma compreensão muito legalista de pregação no século XVIII, ela tinha que ser feita na igreja. Se você pregasse do lado de fora, isso era visto como moralmente inaceitável, né? E o George Whitefield ele foi muito perseguido por resolver pregar nas praças, nos campos, nas ruas, sabe, em regiões ao ar livre. E ele fez isso porque a quantidade de pessoas que às vezes vinham ouvi-lo era 2 vezes maior do que as que cabiam na igreja. Então ele começou a pregar fora, foi perseguido por isso, mas foi ignorando, foi pregando, e à medida que ele recebia as ofertas, ele ia construindo orfanatos, hospitais e escolas, mas não colocava o nome dele em nada. Mas isso, estou mencionando isso para mostrar que era uma preocupação basilar do bom pregador, do bom pastor, sabe? Desenvolver o ser humano como um todo. Fornecer aquilo de mais básico que ele carecia, que ele não tinha acesso. Né? Eu estava ouvindo você falar, Pedro, no início, estava na barca, mas estava ouvindo aqui, que você falou, né, que as obras vêm depois da graça, né? Então é isso, a igreja vai fazer essas boas obras pregando e vai fazer porque o Espírito Santo vai nos né, convencer de que é preciso fazer. Sim. A igreja que vai fazer essas obras, né? Sim. A gente vê na história como que a civilização, né, dito ocidental se desenvolveu por conta da igreja, né? Católica no início, né? E depois as reformadas. As universidades mais famosas foram fundadas por cristãos, né? Harvard, Princeton, Yale, várias. E hospitais também, hospitais, São Casas, bibliotecas. São sempre cristãos que vão dar esse serviço. Né? Outra coisa que eles faziam também os pregadores era comprar livros e deixar esses livros nesses locais, nos hospitais, nos orfanatos, nas escolas, para que as crianças pudessem ter acesso. Coisa muito bonita assim de se imaginar. Foi uma frase que diz que o mundo é minha paróquia. O mundo é paróquia, né? O mundo é minha paróquia, porque ele pregava na igreja anglicana e ele foi proibido de pregar. Sim. E aí ele passou aí nas usinas de carvão, evangelizar usinas, né? Minas de carvão. Minas de carvão. Para evangelizar. Sim. Então foi um trabalho muito importante. Muito, muito. Depois, quando vocês tiverem tempo, procurem ler alguma coisa, alguma literatura sobre esse período do século XVIII, especialmente do período chamado o Grande Despertamento, ou Grande Avivamento, que vai descrever
um avivamento imenso que teve por volta de 1732 até 1742, na Nova Inglaterra. E o pivô, um dos principais pregadores, foi o George Whitefield e o Jonathan Edwards. E é impressionante os relatos que se tem de fontes diferentes, gente que concordava, gente que discordava teologicamente, os relatos são idênticos, foi fantástico o que aconteceu. Uma transformação impressionante. Que esses homens dedicavam à oração. A oração é Diário, pelo menos, muito tempo, muito tempo. muito tempo. É. Gente, acho que a gente pode terminar por aqui, né? Já são 10 horas. Mais uma vez, a gente aproveitou muito bem essa aula, igual na semana passada. Foi muito bom ter antecipado o início para 9 horas. E gostaria só de agradecer vocês por terem participado. Dizer que domingo que vem a gente retoma verso 11 em diante, um novo tema da epístola. E eu acho que isso vai abençoar muita gente, sabe? Essas aulas, eu acho, a mim tem abençoado muito, rever tanta coisa que eu estudei anos atrás sobre essa epístola. E eu estou muito feliz, porque a sala tem ficado cheia, tanto a sala virtual quanto a presencial. Então, que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Obrigado a todos. E vamos agora tomar um café, comer alguma coisa, e daqui a pouco a gente começa o culto. Tá bom? E vocês que estão aí de casa, muito obrigado pela participação. Aninha, obrigado por ter gravado a aula. Tá bom? Que Deus abençoe você. E que Deus abençoe vocês pelo culto também, através do culto.